Bom dia, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Acho que talvez quase um mês, Deus colocou no meu coração uma palavra que se encontra em João 11, do 1 ao 45. Esses versos vai nos contar a passagem do falecimento de Lázaro. Nós cristãos sabemos que Jesus amava Lázaro, Maria e Marta. Porém, Lázaro adoeceu. E Jesus não estava na cidade de Lázaro. Jesus estava em uma outra cidade. E as irmãs de Lázaro enviaram um mensageiro pedindo para que Jesus viesse, porque Lázaro estava muito enfermo. E só ele poderia repreender a morte. Mas Jesus disse: isso não é para a morte, e sim para a honra e glória do Senhor. Esse mal não é para a morte. E falou para o mensageiro: vai, que depois eu vou. Aí está uma lição que ela já começa. Se fosse eu que tivesse ido falar com Jesus e falado: Senhor, eu preciso que o Senhor vá até a minha casa, porque o meu irmão, porque meus pais ou um amigo, um familiar meu está enfermo, e preciso que o Senhor vá lá, porque só o Senhor tem o poder de repreender a morte. E se Jesus tivesse falado assim: vá você primeiro, depois eu vou, eu falaria: sem a tua presença eu não saio daqui. A não ser que ele liberasse a palavra de cura, assim como ele liberou para o centurião, quando foi buscar a cura para a saúde do seu servo. Se Jesus falasse para mim: vá, porque ele não vai morrer, eu teria ido, porque eu já ia tomar posse do milagre. Mas Jesus falou: vá você primeiro, depois eu vou. O que é que eu iria fazer diante do meu familiar, diante daquele que é importante para mim, sem o meu Jesus? Nada. Então eu falaria: Senhor, sem a tua presença não saio daqui. Esses versículos que eu falei que se encontram em João, nos conta que Jesus amava Maria, Marta e Lázaro. Jesus estava sempre presente na casa deles. Mas o fato de Jesus nos amar, de ser o nosso Pai, nosso amigo, não nos livra de acontecer problemas, enfermidades, até mesmo perdas. Até mesmo na nossa família, Deus pode tirar quem a gente ama. O fato de nós sermos amados de Jesus não nos livra das aflições desta vida, mas Ele está conosco. E Lázaro morreu. E passou-se 4 dias, Jesus chegou à sepultura. Jesus chegou à cidade de Betânia. Jesus chegou lá e todos eles estavam em prantos, porque já fazia 4 dias que Lázaro havia morrido. Mas o dono da vida chegou. O dono da vida chegou. A sepultura não pôde segurar Lázaro. A sepultura não pode impedir o servo de Deus de voltar à vida. Eu não sei qual é a sua sepultura hoje, mas eu sei que o dono da vida chegou.
Se você é servo do Senhor Jesus Cristo, se a tua vida está inteiramente nas mãos do Senhor, o dono da vida chegou. E quando ele chega, não importa se faz 3, 4, 5 dias que está morto, mas se ele declarar, sai para fora, nós vamos sair em nome de Jesus. A morte não pôde segurar Jesus. Jesus veio para nos salvar. Para isso, pagou um preço muito caro. Foi judiado, foi sofrido, morreu naquela cruz de forma cruel, sem merecer. Todos nós sabemos que ele não merecia, que ele não tinha pecado, que ele não tinha mancha. Mas ele morreu por amor a mim, por amor a você. Só que a morte não foi o fim para Jesus. A morte não pôde segurar Jesus. No terceiro dia, Jesus ressuscitou. E ele está vivo à direita do Pai. Esta noite, por volta das 2h da madrugada, eu acordei e não consegui mais dormir. Estava meditando nessa passagem de Lázaro, de Jesus, de Estevão. Estevão era um homem que agradava a Deus. Estevão não tinha por que ser apedrejado. Estevão fazia a obra de Deus, a vontade de Deus. Mas os homens daquela época não queriam que a palavra de Jesus fosse espalhada. Não queria que a palavra de Jesus fosse pregada, assim como acontece nos dias de hoje. Só que Estevão era fiel ao Senhor e continuou pregando a palavra de Deus. Eles queriam matar Estevão. Como não encontraram nada para que levasse ele à morte, ele não corrompia a lei, eles não encontravam motivo para matar Estevão. Porque Estevão era um homem segundo o coração de Deus e ainda assim ele fazia o que era certo. Não tinha o que falar de Estevão, então eles foram lá, os caluniadores, inventaram coisas de Estevão. Inventaram que Estevão estava corrompendo a lei de Moisés. E Estevão foi julgado, condenado à morte. Inocente, foi condenado à morte. Atiraram pedras em Estevão. Atiraram pedras em Estevão com o intuito de matar Estevão. Só que enquanto eles estavam atirando pedras em Estevão, o rosto de Estevão brilhava, resplandecia, e ele, sem entender, aqueles caluniadores, atiradores de pedras, condenadores, sem entender por que aquele rosto brilhava em meio a... Era para ele estar gritando de dor, era para ele estar pedindo, pelo amor de Deus, pare com isso. Mas não, o rosto dele brilhava, resplandecia. E perguntaram para ele, o que é que você está vendo? O que é que você vê? E Estevão disse, eis que eu vejo o Filho à direita do Pai. Eis que ele viu os céus abertos e Jesus estava em pé à direita do Pai. Ah, Deus maravilhoso. Eu não sei qual é a luta que você tem passado. Eu não sei qual é a sepultura que está te aprisionando. Eu não sei qual é a cadeia que está te prendendo. Mas eu sei que por maior que seja a dor, o sofrimento, não perca a visão do céu.
Estevão, mesmo sendo apedrejado à beira da morte, ele viu os céus abertos. Que nós possamos ver os céus abertos em meio à tempestade, em meio à morte. E eu estava sem conseguir dormir, meditando nessas 3 passagens, que poderia ser a morte, poderia ser o fim de Lázaro, de Jesus e de Estevão, mas não foi. Jesus ressuscitou a Lázaro. Jesus ressuscitou após 3 dias. E a palavra de Deus nos diz que Estevão adormeceu. Estevão não morreu, Estevão adormeceu, porque todo aquele que é servo do Senhor Jesus não morre, adormece. Adormece e aguarda o soar da trombeta, Jesus vem buscar a igreja dele. Em agosto desse ano, Jesus levou a minha tia Lúcia Cláudia. E ela não era só minha tia, ela é minha tia, minha amiga. E Deus sabe que nos momentos de aflições que eu passo, porque não estou livre disso, ninguém de nós está livre de passar pelas aflições, é sabido, porque Jesus mesmo falou que nós iríamos passar por aflições. Eu sinto muita falta dela. Eu sinto muita falta dela, porque ela era a pessoa que eu pegava o meu telefone, ligava para ela, compartilhava com ela as minhas coisas, as minhas ansiedades, as minhas aflições, os meus sonhos, as minhas frustrações. E ela também era assim. A minha tia, ela era de juntar. Ela não espalhava, ela juntava a família. O mesmo carinho que ela tratava a mim, ela tratava os filhos, os primos, os sobrinhos, outros sobrinhos, os filhos com mais amor ainda, né, que é filho. Mas Jesus levou a minha tia em agosto desse ano. Não é fácil. Viver a separação não é fácil. Só que Deus, nesses últimos meses, Ele tem falado comigo. Não é o fim. Assim como Estevão, minha tia não morreu. Ela adormeceu no Senhor. E assim como Lázaro, porque Lázaro foi ressuscitado a primeira vez, mas depois ele partiu dessa vida para uma outra, ele também adormeceu e está esperando Jesus. E quem é esse Jesus? É aquele que morreu, mas ressuscitou ao 3º dia, e ele vai vir buscar a igreja dele. E aí nessa mesma... Eu estava meditando, tendo essas meditações, falando com Deus, e Deus trabalhando essas mensagens na minha mente. Por volta, acho que das 6 da manhã, eu dormi. E eu, desde que a minha tia partiu dessa vida para uma outra, está dormindo no Senhor, eu não tinha tido nenhum sonho com ela. E nesta manhã eu sonhei. Esta manhã eu sonhei. Eu sonhei que estava ela, a minha prima Geisa e eu. Só que quem estava tendo... Eu sonhei que a minha prima chegava para mim e dizia: Miriam, eu sonhei com a tia. E no que ela estava me relatando o sonho, eu estava ali. Eu via a minha tia. E na nossa frente tinha um rio de águas brancas.
cristalinas. Eu vi a minha tia, mas ela não falava comigo, porque quem estava tendo o sonho era minha prima, Geisa. E a minha prima me relatando o sonho, ela falava, Miriam, aliás, prima, ela em nenhum momento me chamou de Miriam, falou, prima, eu sonhei com a tia. Eu falei, o que foi que você sonhou? Ela falou, a tia já atravessou o rio. A tia atravessou o rio. E ela está nos esperando. E eu perguntei, qual é o nome desse rio, Geisa? E ela me falou, é o Rio Jordão. A tia está dizendo que ela já atravessou o rio. E ela está nos esperando do outro lado. Eu fiquei maravilhada de ter tido esse sonho. Porque eu entendi que o que Jesus quis me dizer através desse sonho é aquilo que ele sempre tem falado desde agosto para cá. Que a minha tia já atravessou o Rio Jordão desta vida. Ela já passou por todas as tribulações desta vida. Ela está do outro lado. Agora resta nós, resta a mim, resta você, resta a minha família. Ser fiel ao Senhor Jesus, seguir o único Deus que verdadeiramente pode nos levar à salvação, para a gente atravessar esse rio. Porque do outro lado do rio está nos esperando o Senhor Jesus. E assim que o Senhor Jesus vim buscar a igreja dele, todos aqueles que estão adormecidos no Senhor, Estevão, Lázaro, a minha tia, o seu parente que partiu no Senhor, vai ressuscitar e nós nos encontraremos. E lá no céu não haverá dor, não haverá separação, não haverá luto. Mas para isso, atravesse o Jordão da sua vida. Em meio ao vendaval, em meio às aflições desta vida, em meio a todas as dores que nós possamos passar nesta vida, não perca a visão do céu. Que nós possamos, em meio às aflições dessa vida, às angústias dessa vida, há momentos que a nossa alma está abatida. Há momentos que nós falamos, meu Deus do céu, a vida não tem sentido, não faz sentido. A única esperança que eu tenho é do Senhor vir buscar a mim, buscar a tua igreja, porque esse mundo já não nos faz feliz, nós não somos desse mundo. Só que nós só vamos nos encontrar com o Senhor Jesus se permanecermos fiéis, se em meio às dores, às aflições, nós não perdemos a visão. Assim como Estevão, mesmo sendo apedrejado até a morte, ele viu Jesus. Ele viu Jesus e o Pai. Que nós, em meio às dores, em meio ao deserto desta vida, nós não percamos a visão do nosso Deus. A nossa vida não é aqui. Jesus está nos esperando. Atravesse o Jordão da tua vida, olhando para Jesus.